tem algumas estratégias de divulgação na sua prática religiosa, que era a distribuição de Bíblias e de panfletos. Então, o meio de chegar até a população para divulgar essa prática religiosa era a literatura religiosa, para se contrapor à religião hegemônica, que era a religião católica apostólica romana. Então, para a gente citar só 3 grupos, os congregacionais, presbiterianos e batistas, deve sua expansão a essa prática de divulgação da sua prática religiosa, utilizando esses canais que eu acabei de dizer. E uma outra coisa interessante é que esses 3 grupos que eu citei aqui, eles tinham preocupação com os registros da atividade. Então, eles tinham muita coisa guardada, textos, sermões, livros, relatórios, atas, crônicas e especialmente artigos em jornais. Então, todas as formas escritas disponíveis à época eram utilizadas no esforço de mostrar outra experimentação cristã além da católica, a evangélica e protestante. Então, a preocupação era a divulgação do evangelho. Karen, quando chega ao Brasil, em 55, 3 anos após a organização Fluminense, e utilizava a seguinte metodologia, abre aspas. Primeiro, publicava artigos ou obras na imprensa diária para afirmar certas doutrinas cristãs e expor os costumes da igreja primitiva, que eram desconhecidos do povo. Segundo, vendia e distribuía livros e folhetos para instruir o povo no único caminho seguro de salvação. Então, quando o cara sente a necessidade dessa literatura religiosa entre os brasileiros, ele vai agir prontamente. E a gente percebe claramente que ele dá uma importância muito grande à produção e distribuição de literatura religiosa. Então ele mandou vir, em 1856, 800 exemplares de um livro chamado Divina Autoridade. E ele queria ter mais folhetos publicados aqui no Rio. Aí ele também imprimiu um folheto sobre a serpente de metal, que denominou a cobra de bronze, o remédio eficaz para os doentes mais desesperados. Então ele era muito perspicaz no título que ele dava dos panfletos que ele produzia, né? Ele refundiu um antigo tratado que é a Bíblia, traduziu a grande e célebre alegoria da experiência cristã, viagem do cristão, ou peregrino, obra original de John Bunyan, e publicou por extenso no Correio Mercantil. Então foi o primeiro ato de propaganda, pois ele lançou o mundo da imprensa diária, que era um instrumento poderoso e veículo legítimo, que influía sobre um círculo maior e mais exaltado. Em 5 de outubro de 56, nas publicações a pedido, era uma espécie de coluna que existia no jornal, que eram as matérias pagas. Então, ele escreveu, saíram à luz os 2 primeiros capítulos daquele livro, intitulado A Viagem do Cristão para a Bem-aventurança Eterna, por um dos seus companheiros. Os 35 capítulos dessa obra foram publicados em 2 dias, mais ou menos, em outubro, novembro e dezembro, sendo que os 3 últimos capítulos vão sair no número do Correio Mercantil de 9 e 10 de dezembro de 1856. Então, cara, ele é uma pessoa muito antenada, e ele vai utilizar a mesma estratégia de divulgação de textos literários que os escritores do período brasileiros utilizavam. Então, nesse período, segunda metade do século XIX, aspas, o principal veículo que dispunha da produção literária oitocentista era o jornal, sendo raro o romance publicado em volume sem antes ter passado pelo rodapé dos diários cariocas. Então, essa era a prática usual na segunda metade do século XIX. Você primeiro publicava no jornal para depois transformar em livros. Então, por isso que ele, ao divulgar o Peregrino, seguiu este caminho. A divulgação de literatura protestante no Rio de Janeiro era registrada pelos colaboradores de Karen. Um deles, o madeirense Francisco da Gama, registrou que entre dezembro de 1856 e julho do ano seguinte, 1857, ele vendeu 262 Bíblias, 168 Novos Testamentos e 183 folhetos. Distribuiu gratuitamente 4 Novos Testamentos e 1076 folhetos. Então, havia uma preocupação não só com a distribuição, mas com o registro, para que a gente hoje, 2017, saiba que no período de 6 meses foram distribuídas vendidas 262 Bíblias. Então, os protestantes evangélicos que aqui iniciavam sua ação evangelizadora perceberam a falha que a Igreja Católica cometia ao não oferecer literatura aos seus fiéis.
Então a Igreja Católica não tinha essa preocupação em produzir literatura, os evangélicos estão chegando, opa, tem esse buraco aqui, a gente vai ocupar esse espaço que existe, mas é utilizado apenas pela disseminação de literatura e não literatura evangélica ou religiosa. Então, porque essa hegemonia católica, que era a religião oficial do Império, dava à instituição uma certa reserva de mercado, de fidelização dos fiéis, que não dispunham de outra forma de cultuar o sagrado. Então você era católico para você ser cidadão. Os direitos civis eram reservados apenas aos católicos. As demais religiões eram toleradas. Seus templos não poderiam ter aspectos de templo, como de igrejas, de símbolos religiosos e outros. Assim, a forma encontrada para divulgar a nova religião era a literatura e as publicações sob diversas formas. O autor dos Batistas, em 37, há 80 anos atrás, ele disse que a escassez da literatura religiosa produzida pelos católicos no Brasil ofereceu aos evangélicos uma oportunidade extraordinária. Segundo ele, missionários pioneiros reconheceram este fato e começaram imediatamente a publicar folhetos e livros para explicar ao povo as doutrinas batistas, pois, conforme esse mesmo autor, teria que haver um período de propaganda antes do estabelecimento de qualquer instituição social. Então vejam que, pelo século XIX, os batistas já percebiam que antes de você fazer qualquer tipo de atividade, você tem que divulgá-la. É o que eles faziam nesse sentido. Os presbiterianos também perceberam essa lacuna, é o que a Carla vai dar mais ênfase. E com o intuito de desenvolver o trabalho da imprensa e sua denominação, eles fundaram em 1883 a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos, cujo objetivo era arrecadar fundos para a publicação de material de divulgação da mensagem do Evangelho. Então eles tinham em mente criar um DERP, né? Para isso, para arrecadar recursos, criaram essa sociedade para ter fundos. Segundo o pastor Douglas Nassif Cardoso, das dezenas de títulos de livros divulgados no Brasil, um especial merece particular atenção. Primeiro, porque foi escrito por uma mulher, Sarah Kallem. No final de 1880, o livro que ela escreveu, A Alegria da Casa, foi aprovado pelos membros do Conselho de Instrução Pública e passou a ser utilizado nas escolas públicas aqui da Corte. Sua primeira edição no Brasil é de 1866. Já em 1894 estava em quinta edição em Portugal. Nos primeiros anos do século XX, seus capítulos foram publicados no Jornal Cristão. E é interessante esse livro, A Alegria da Casa, que ele não fala, igual o livro de Esther, não fala uma vez não tem a palavra, não fala Deus. Mas você percebe claramente ali que a instrução, como você deve, a mulher deve se portar. Fala inclusive para cobrir caixas d'água, para você evitar a proliferação de mosquito da dengue, já naquela época. E foi um livro utilizado pelas escolas públicas aqui no Rio de Janeiro. A higiene da cozinha, né? Exatamente. Havia uma preocupação, todavia. Como formar hábitos de leitura numa população majoritariamente analfabeta? O primeiro censo oficial do Brasil foi feito em 1872 e tinha os seguintes dados. Bom, os escravos eram 15,24% da população brasileira. Os estrangeiros, 3,8%. A maioria deles portugueses, alemães, africanos, livres e franceses. Éramos quase 10 milhões de habitantes. Distribuídos em 21 províncias, como os estados eram chamados à época. Cada província se dividia em municípios que, por sua vez, se subdividiam em 1.440 paróquias católicas. Essa coleta foi feita pelas paróquias católicas. Deste total de habitantes, 10 milhões, 82,3% eram analfabetos. Então você tem de 10 milhões, você tem 8 milhões e 230 mil analfabetos no Brasil, isso aqui acima de 14 anos. E um quinto estrangeiro. Exatamente. E escravos, 15%. Então, é uma situação bem complicada. Bom, para terminar, num ambiente com essa configuração, expor a palavra de forma escrita era muito difícil. O público leitor era muito pequeno, mas existia uma vantagem. Os poucos leitores reuniam ao seu redor ouvintes ávidos por novidades, por temas polêmicos ou não. As rodas de leitura eram comuns ao cair da tarde em torno de um leitor e depois se seguiam os debates. Os missionários procuraram superar as dificuldades devidas ao seu número limitado, recorrendo à disseminação de sua fé pela imprensa em suas várias vertentes.
Lançaram mão dos recursos que a imprensa secular contemporânea utilizava, apostando no poder de persuasão que atribuíam à palavra impressa. O êxito devido peso dessa imprensa na disseminação das ideias e do pensamento desses missionários convertidos, porém, são questões que serão apresentadas pela Carla, que fez uma pesquisa de doutorado tendo como objeto de estudo periódico, e sua importância na formação do pensamento evangélico protestante brasileiro. Então, depois dessa introdução, Carla com a palavra. E que introdução, dava prefácio do futuro livro. Pessoal, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer. Vocês acham que precisa o microfone? Deixamos o Serginho falar, então. Gravar, ela tá gravando. Ah, tá, tudo bem. John, me faça um favor, querido. Tem uma bolsa, a minha bolsa, eu deixei 2 livros lá, só você abrir assim que eu vou precisar. Agora? Tá lá no derby, naquela estantezinha perto da mesa da criança. Bem, voltemos. Eu quero agradecer. Lá atrás, Liana, vem mais pra cá, vem pra gente discutir. Você falou que vinha, né? E veio mesmo, né? Nossa, eu estou feliz. Eu estou feliz com a presença de cada um de vocês, né? E espero que a gente aproveite esse momento, pegando o gancho aí da introdução do professor Sérgio, historiador do Tampa, né? Que nos introduziu aqui nessa apresentação de hoje. Então, gente, deixa eu só começar assim, o Sérgio já me apresentou, mas só para vocês terem uma noção da minha formação, como ele falou, eu venho de letras. Sempre tive o interesse em trabalhar com os textos religiosos, com a pesquisa de textos religiosos. No mestrado eu trabalhei com os católicos, mais precisamente com o padre José de Anchieta. Eu foquei nas cartas que ele escreveu e a gente fez uma análise retórica, teológica e política dessas cartas. Então, se quiseram me criticar porque você só estuda objeto do cristianismo evangélico porque você é evangélico. Eu terminei estudando um padre católico. E aí, quando chegou a época de pensar no doutorado, eu escolhi um caminho que me jogou por, digamos assim, sem querer na linguística, porque a minha área é mais literatura. Mas como inicialmente eu comecei a observar as questões de letramento, como é que a Bíblia, ela funciona, obrigada, no contexto das nossas igrejas e com essa função de leitura e de como a leitura bíblica letra, porque na Bíblia nós temos gêneros diversos, né, gêneros textuais diversos, e por ouvir também que no ambiente acadêmico os leitores mais atentos dos textos literários eram leitores da Bíblia, logo os cristãos, eu fui por esse caminho, preparei um projeto para trabalhar com letramento bíblico, e só a linguística iria me dar essa base, embora não manejasse muito bem as teorias de lá. O que aconteceu? Todo pesquisador começa com um projeto e a coisa anda muito no meio do processo, né? Você acha que vai com tudo prontinho. E aí a minha orientadora, que foi a mesma do mestrado, ela disse: Carla, eu tenho um grupo de pesquisa de periódicos. Será que no século XIX os periódicos protestantes já estavam em circulação? Deu a deixa, né? E aí o que aconteceu? Eu fui atrás disso. E a minha pesquisa, então, saiu totalmente do contexto do letramento bíblico nas esferas das igrejas protestantes e foi, então, para a cultura impressa protestante no século XIX. Antes da gente iniciar aqui a apresentação, o que eu queria falar para vocês? Mas tá só um pouquinho. Que eu tive, assim, passeando em alguns arquivos, para que a gente não pense, onde ela tirou isso? Será que foi só dos livros? Não. A história, ela trabalha com fontes, estou aqui do lado do historiador. E essas fontes, houve um tempo que essas fontes eram só documentos. A história positivista, ela pregava que as únicas fontes passíveis de confiança e possíveis de uma pesquisa eram os documentos. Agora, há uma nova linha histórica, me corrija o Sérgio se eu estiver errada, de que outros objetos culturais eles podem servir como fonte, porque fazem história, ajudam a construir a história. Dentre eles vêm os diários, as cartas, os periódicos e tantas outras coisas que o tempo não vai deixar a gente falar aqui. Então, dito isso, eu fui atrás desses jornais. Circulou jornal protestante aqui, né, na época do Brasil Império. Se circulou, eram manuscritos, eram impressos. E, falando aqui entre amigos, gente, eu tive a grata surpresa de descobrir muita coisa
que, guardadas as devidas proporções, porque o Sérgio já mostrou para a gente o índice de analfabetismo da época, né? Poucos leitores, mas muita coisa circulou aqui no Brasil na esfera do conteúdo protestante. E aí, onde é que eu fui procurar? Eu estive no Arquivo Histórico Presbiteriano, em Campo Belo, São Paulo, que é uma sala um pouco maior do que isso aqui, e lá você encontra jornais, livros desse período, do século XIX até o período atual. Tive também no Centro de Documentação e História, Reverendo Vicente Temudo Lessa, em São Paulo, ali no centro de São Paulo, uma sala enorme com 2 casais de velhinhos, que são os guardiões, que tomam conta daquele acervo, assim, com zelo, com amor, e lá você encontra uma coleção enorme, maravilhosa de folhetos evangélicos em circulação no século XIX. Vejam, o Sérgio citou aqui pra gente, eu anotei aqui em algum lugar, dos registros que ele andou olhando, que o Kahler, ele distribuiu, né, em determinado tempo aí, 176 folhetos. Aí você fala assim, 176 folhetos, hoje a gente tem uma escala de não sei quantos mil, né? Porém, vamos remeter à época, ao tempo, a questão das tipografias no Brasil do século XIX, que eram menos tipografias, vamos se ligar nessas questões. Então, um número de 166 folhetos impressos e distribuídos para aquele tempo era bastante significativo. Então, onde que eu fui mais também? Na Biblioteca John Cale, no Seminário Presbiteriano de Campinas, tem um material vasto, inclusive tem as atas do reverendo Simon, que é o fundador do presbiterianismo no Brasil, manuscritas atas. Gente, eu fiquei assim, extasiada, quando eu pude ver aquilo ali e saber que eram os originais. Na Biblioteca Fernandes Braga, aqui no Rio de Janeiro, na Fluminense, na Fundação Biblioteca Nacional, também desenvolvi as pesquisas lá, o Real Gabinete Português de Leitura aqui no Rio de Janeiro. Quem não foi ainda tem que ir, é belíssimo, a gente fica encantado com aquele ambiente. Fundação Joaquim Nabuco, lá na minha terra, em Recife, que tem muitos jornais. E eu não poderia deixar de citar também a Fundação Basileia, em Campinas, que mesmo indo 2 vezes para realizar as pesquisas, mas fui muito bem assessorada, e encontra-se lá um acervo interessantíssimo de folhetos, periódicos protestantes em circulação no século XIX. Ok? Então, ditas as fontes, para a gente não estar falando aqui no vácuo, vamos começar a nossa apresentação. Então, a pesquisa, se vocês puderem acompanhar aí, a minha pesquisa, ela girou em torno da prática leitura protestante no século XIX. E aí ela procurou compreender como é que as ideias eram transmitidas, como as ideias circulavam pelas vias impressas, pelos jornais, pelos folhetos, os periódicos da época. Como que os leitores se davam a representar nesse texto? A partir dos textos, a gente é capaz de inferir que tipo de leitor lia aquele material, aquela revista. Como os aspectos materiais dos impressos se fundiam nos discursos religiosos que eram vinculados ali e como esses sentidos eram transmitidos para as pessoas. Então, basicamente, a pesquisa se deu em torno desses objetivos. Essa imagem, pessoal, eu tirei de um site que tem imagens e tem também material protestante do século XIX. É uma imagem que fala muito de tudo que nós vamos falar hoje, de como a literatura protestante ela está ligada à devoção, de como tudo que é produzido no sentido de palavra no meio protestante liga-se a um sistema de devoção, de busca, e do que uma teórica americana fala que é espalhar a pureza no mundo. Tudo que foi produzido no século XIX tinha esse objetivo muito claro na área do protestantismo. Não se usava muito o termo evangélico como a gente usa hoje. Então, essa imagem ela é bem figurativa do que nós vamos tratar. Porém, são muitos detalhes. E para que eu fale dos jornais, para que a gente chegue basicamente na questão dos jornais, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre a questão da literatura protestante. O que é que caracteriza a literatura protestante? O que me chamou a atenção para pesquisar sobre isso? Quem ou é leitor ainda, ou vai fazer um exercíciozinho aí mental, vai voltar para o seu ensino médio,
Quem leu Machado de Assis sabe que há muitas citações à Bíblia, referências à Bíblia. Ele cita bastantes textos bíblicos, muitos textos bíblicos, muitos. E aí eu fiquei me questionando, sendo ele um escritor do século XIX, ele deveria, se está citando textos bíblicos, ele deveria ser um leitor da Bíblia. Os seus romances estão permeados de textos bíblicos e outros atores, outros escritores dessa época da literatura brasileira também. Então, aí eu fui pensar um pouquinho nessa questão da literatura protestante. O que caracteriza a literatura protestante? Ela existiu? Por que é que os manuais de ensino médio, mais uma vez um exercício para a gente, eles citam o que os padres católicos produziram, o que Anchieta produziu, o que foi dado a ler e circulou aqui no Brasil colonial, e por que o que se produziu na área protestante, sendo também uma esfera religiosa, não é citada? Por que fica-se de lado? Por que não se faz menção às cartas, aos contos, ao material protestante literário, não apenas informativo ou meramente descritivo, mas um material de qualidade literária, com os aspectos literários, que não são citados nos manuais literários brasileiros. E também outra coisa, os manuais de imprensa. Werneck Sodré é um estudioso sobre imprensa no Brasil e ele cita diversos jornais católicos, inclusive do Brasil Imperial, do século XIX, que nós estamos vendo aqui. Por que não faz menção a nenhum dos jornais em circulação na corte e nas províncias protestante? Por quê? Então eu fui em busca disso. Como o Sérgio falou, sofri retaliações. Quando eu ia explicar o porquê da minha pesquisa, as pessoas diziam assim: lá vem a crente, não me diga que você vai falar de Bíblia aqui no ambiente acadêmico. Então, assim, foi muito complicado. Eu disse, não vim apenas falar de Bíblia, mas vim aqui no ambiente acadêmico falar de Bíblia como um clássico literário e falar dos jornais evangélicos que circularam e que eram dados a ler. Vocês concordam que tudo que é dado a ler deve ser considerado? Nós vamos ver que um percentual da população, como ele falou, estrangeiros, e que já vinham com a crença evangélica, com a crença protestante aqui para o Brasil, eles traziam esses materiais impressos e esses materiais eram dados a ler. Inclusive, muitos padres, eles procuravam os missionários, os reverendos, como eram chamados à época, para pedirem, solicitarem Bíblias. Nós sabíamos que você ter uma Bíblia em casa era um artigo de luxo naquele tempo, no século XIX. Então, por quê? Se havia circulação desse material, como eu vou comprovar aqui para vocês, já na apresentação, se era dado a ler, se havia um público leitor, se imprensas importantes, se tipografias, importantes do Rio de Janeiro, como a Garnier e os irmãos Leibniz, que circularam no centro aqui do Rio de Janeiro, publicavam, inclusive material de Dona Sara Cali, foi impresso, Salmos e Hinos, pela editora Garnier, no século XIX. Por que isso não aparece nos manuais? A gente teria que escavucar e vai ver, a gente quer crer que deve ter mania de perseguição nesse meio, né? Sereis perseguidos. Então, assim, eu travei uma batalha no ambiente acadêmico para mostrar que a literatura protestante, eu vou pedir agora que a gente se desvincule de misticismo nesse sentido, ela deve ser encarada como uma literatura séria, que tem, além da questão da edificação e da devoção, ela tem também o objetivo de fruir, né, trazer a fruição artística e literária. E a gente deve encarar por esse ângulo. Muito bem, meus queridos, então, dito isso, qual é o que caracteriza uma literatura protestante? Primeiro, a questão do utilitarismo. A literatura protestante ela é, acima de tudo, utilitária, talvez por isso o preconceito. Você lê qualquer outro livro de literatura que não protestante, você lê para fruir, para relaxar, para pensar nas imagens. Os evangélicos protestantes do século XIX, eles encaravam a coisa de forma diferente. O que eles fizeram? Eles foram extremamente espertos. Principalmente, nós vamos tratar do que nós herdamos dos Estados Unidos. Da cultura anglo-americana, que chegou até aqui no Brasil. Eles, então, observaram os ditames editoriais da época, né, os caminhos, os modelos, e eles pensaram, as grandes denominações,
Vamos copiar esses modelos para que a palavra seja divulgada no mundo. Então aí entravam romances, livros, obras literárias, mas tudo com um caráter muito utilitário, que era o quê? Expressar uma declaração pessoal de fé. Essa literatura que circulou, principalmente bombou no século XIX, trazia também informações pessoais e doutrinárias e promovia, como dissemos aqui, a devoção e a edificação dos crentes. Pergunto hoje, é diferente com a nossa revista do órgão feminino Vida Cristã? Não é. Então, às vezes, para entender o presente, a gente precisa voltar ao passado. Vejam que essa herança do cristão, de revista Vida Cristã, dos periódicos, ela vem de muito antes, claro, desde a época da Reforma, de antes. Mas aqui no século XIX vai ter o boom, gente, o boom literário. Porque o século XIX foi um século em que a efervescência cultural dominou, principalmente a rota Europa, América, e as tipografias começaram a funcionar mais, as pessoas começaram a entender melhor do que desse ofício de tipógrafo. E principalmente aqui no Brasil, na Corte no Rio de Janeiro, várias se instalaram. E aí começou esse boom fantástico de literatura, de circulação de textos, ainda que em uma escala menor, ok? Joinha até aqui? Estão cansadinhos? Está só no começo, mas a gente chega lá. Agora eu queria falar sobre, dentro dessa literatura, o que circulava no século XIX? Quais eram os gêneros textuais? Eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que é letras. Quais eram os gêneros textuais protestantes que já existiam naquela época e que a gente acha que é uma novidade, que é algo contemporâneo, do hoje? Não é. 4 temas fundamentais circulavam nesses panfletos que o Sérgio falou, nos folhetos, nos livros, poucos livros, e principalmente nos jornais. Eram doutrina, o bloco da doutrina, memorialismo, e aí entravam as biografias, os diários. Eu estou com um diário aqui, ó, que você não pode passar dessa vida sem ler, as pessoas até, mas é só um diário, mas é o diário do Simonton. E queira Deus, eu não sei se tem, Sérgio, um dia nós não tenhamos também os diários do Calley, assim, em livro, acessíveis, para que os pesquisadores possam ler, analisar e distribuir esse material por aí. Então, era muito comum, claro, esse suporte é um suporte moderno, não é o que era a época. Outra coisa também, a ficção, havia muito. Eu acho que nós estamos perdendo esse gosto pela ficção protestante. A gente foca muito na doutrina, na instrução, nas revistas de escola dominical. Temos escrito poucas histórias. Nesse tempo, não. Eram muitos contos, muitos poemas evangélicos, muitas histórias que circulavam, porque o intuito era propagar a pureza da palavra, pela palavra, ok? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, para que não fique só na fala chata e nesse conteúdo teórico. Existe um site que quem foi interessado quiser pesquisar, www.archive.br. Archive é a palavra com que em inglês. Que você encontra diversas obras e diversos materiais protestantes em circulação no século XIX. Você encontra também catálogos com listas do que era divulgado. Então, um exemplo de memorialismo, trouxe aqui para vocês uma capa, Vida do Reverendo Samuel, acho que deve ser Leite, não sei, e de 1870, com a ilustração, que para aquele tempo, gente, as ilustrações eram belíssimas. Eu falo assim apaixonadamente porque é meu objeto de pesquisa, e a gente sempre se apaixona por esses objetos que a gente pesquisa. Mas, enfim, vejam, isso aqui foi de 1870, é um dos exemplos dos vários livros em circulação nessa área do memorialismo, da biografia, a marca do exemplo. Vou passar aqui para mostrar um outro exemplo para vocês. Da área da ficção, eu trouxe algo que todo mundo vai lembrar. Ben-Hur, Um Conto de Cristo, aqui ó, a capa, uma edição de 1887, eu não sei, não tenho como dizer para vocês que foi a primeira edição em circulação, de Lew Wallace, se assim se pronuncia. Então vejam que isso aqui já circulou no cinema, foi best-seller, foi lido nos Estados Unidos e já foi traduzido para a língua portuguesa, como também A Cabana do Pai Tomás, se alguém lembra, ou já leu, ou já fez menção, e
tantos outros livros interessantes que trabalham com o romance, com a ficção, mas que há uma diferença na literatura protestante, que é o quê? A ficção está a serviço da fé. Eles aproveitam as historinhas, aquela historinha diz, conta qualquer historinha, né? Eles aproveitavam as historinhas para divulgar princípios e doutrina protestante, bíblica, evangélica. Aí eu trouxe outro exemplo para vocês. Isso aqui eu achei formidável. Eu achei vários desses livretos que são tipo os catecismos, né? Aqui, gente, vocês têm uma versão em inglês, porque os Estados Unidos nesse tempo, né? Eles eram assim, haviam diversas tipografias exclusivamente protestantes e enormes tipografias. Eu não vou ter como falar nesses minutos que restam para a gente, mas se você procurar na internet, tem muita gente se afogando na internet, mas se a gente aprender a navegar, a gente descobre muita coisa boa. Então isso aqui é uma capa de um dos catecismos, ó, lição 1, Novo Testamento, e de 1859. Vejam, Carlos chegou aqui em 1855. Isso é de alguns anos depois. Mas você já vai encontrar isso aqui, para mim, nessa qualidade maravilhosa, que eu sou suspeita de falar, em princípios do século XIX, né? 1820, 1815, os Estados Unidos já tinham isso aqui, assim, dado a água. Também é o que comprova por que nós temos uma população tão pouco leitora, né? E incrédula, para fugir um pouquinho aqui para o lado das questões de fé. Muito bem, deixa eu seguir aqui com vocês. Eu quero trazer para vocês, para também não ficar só nas minhas palavras, os catálogos em que você pode pesquisar os títulos que eram divulgados lá nos Estados Unidos, e interessantíssimos, e que se você for nos 2 arquivos presbiterianos de São Paulo, você encontra alguns desses títulos. E mais do que isso aqui está em inglês, mas o que eles faziam? Os missionários no primeiro período do século XIX, considerado protestantismo de imigração, eles chegavam aqui com esse material já traduzido em língua portuguesa e distribuíam as ocultas, porque ainda havia muito da perseguição religiosa, como a gente sabe, porém era dado a lei e era divulgado. Então isso aqui é um catálogo, deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. Esse é de Toronto, do ano de 1872. Infelizmente ninguém tem lupa, não vai dar para ver, está em inglês, mas algumas coisas que a gente observa nesse catálogo, por exemplo, são títulos como, rapidinho vou ler daqui para que vocês tenham uma noção. Ó, análise da história da reforma. Vejam os títulos que circulavam à época. Um outro aqui, como crer no Novo Testamento. Deixa eu ver o que mais. Gravuras com lição de casa sobre o viver cristão. Palavras de transformação. Vou ler só mais um título aqui para que a gente continue. Se eu conseguir traduzir aqui, está muito pequenininho. Respostas e questões sobre Deus e a fé. Então vejam, coisas que a gente diz assim, parecem coisas atuais, mas já circularam.